Irmãos, talvez a sua vida financeira está bem, talvez muitas áreas está tudo estabilizado, mas não tem nada bem sem Jesus, porque o único que pode realmente nos produzir e transformar a nossa vida é Jesus. Ele é a paz que nós realmente precisamos. Por isso que eu acho que o culto tem que começar mais cedo, né? Passa rápido, né, gente? Eu quero convidar você a estar de pé neste momento. Vamos falar com o Senhor agora e pedir que Ele venha falar também conosco, né? Queria convidar o presbítero Luciano para estar fazendo essa oração agora e pedindo que Deus Ele possa falar em nossos corações. Graças a Deus. Cumprimento a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Maravilhoso é estar na casa do Senhor. Quão bom é estar aqui. E graças a Deus por isso. Nós possamos pedir a Deus a oportunidade de mais um ano para glorificar e exaltar o nome dEle, para que nós possamos servi-lo em espírito e em verdade. Amém? Feche seus olhos comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, maravilhoso e santo. Pai querido, bom é, Senhor, estar em Tua casa essa noite. Pai querido, muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos dado livramentos. O Senhor tem nos dado, Senhor, a providência. O Senhor tem falado em nossos corações. Pai querido, quantas pessoas passaram pela Tua casa durante esse ano, ó Pai? Quantas pessoas ouviram a Tua palavra, meu Deus? Pai querido, quanta mudança de vida o Senhor já fez no coração de muitos aqui, meu Pai. E por isso estamos aqui para Te agradecer, Senhor. Pai querido e santo, mais uma vez pedimos ao Senhor, usa, ó Deus, o Teu servo com poder e graça. E fale, ó Pai querido, mais uma vez em nossos corações, ó Deus. Corrija, ó Pai querido, aquilo em nós, ó Pai querido, que está faltando, ó Pai, para que nós possamos ter um 2025 ainda melhor na Tua presença. Encha nosso coração, meu Deus, com o Teu amor, com a Tua presença, ó Pai querido. Que nós possamos ouvir, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir da Tua palavra. Tenha liberdade, Senhor. Muda, transforma, arranque, Senhor, se for preciso, ó Pai. E que a Tua palavra, Senhor, não fique apenas em quatro paredes, mas que nessa noite, Senhor, ela possa alcançar um coração tão distante. Que ela possa alcançar um coração, ó Deus, que de repente está enganado, achando que não tem mais jeito. Senhor, nós cremos no poder da Tua palavra. Por isso pedimos ao Senhor, abra nossos ouvidos mais uma vez, o nosso coração. Nos esvazie, ó Deus, de nós mesmos. E encha-nos, ó Deus, com a Tua santa presença. Assim eu oro ao Senhor e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Marcelo. Os irmãos que têm a sua Bíblia, vamos abri-la no Evangelho de João. Capítulo 1. Verso 46. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 46. Quem encontrou, diga amém. E Natanael disse-lhe: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe respondeu-lhe: vem e vê. Pode tomar o seu assento. Meus amados irmãos, perguntei ao Senhor o que Ele gostaria que eu falasse nesse último culto do ano. Ele me levou logo nessa passagem conhecida,
por cada um de nós. Eu acredito que a maioria das empresas, no final do ano, há um pequeno recesso para fazer um balanço daquilo que ocorreu durante todo aquele ano. Geralmente é feito assim. Nesta noite, eu quero perguntar a você, como cristão, o que você tem para apresentar ao Senhor durante todo este ano? O que você fez? O que nós apresentamos para Ele? Porque nós somos conhecedores que Deus, Ele requer dos seus servos resultados. Ele quer resultados. E quais são os resultados que Deus Ele requer dos seus filhos? É dinheiro? Claro que não. Ele quer almas para o reino dele. Porque nós, como servos, nós temos obrigação de multiplicar, de ganhar almas. E desde o início da reunião, o Senhor tem falado aqui a respeito da importância de servirmos e nos tornarmos servos e multiplicadores. Eu te faço uma pergunta para você responder no seu interior. Você está satisfeito com o trabalho que você fez para Ele este ano? Quantas pessoas foram influenciadas através de você? Quantas pessoas se chegaram a Cristo pelo seu intermédio? Não, pastor, eu fiz muita coisa. Posso eu até tentar me argumentar que talvez eu seja a pessoa que mais trabalhou aqui. Mas será, eu olhando para mim mesmo, será que eu mesmo posso talvez me orgulhar do trabalho que eu realizei? Quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho através das Escrituras Sagradas, eu me humilho e fico receoso de talvez não ter atingido a expectativa do divino. Porque a Bíblia diz que o sucessor de Moisés, ele foi confrontado pelo próprio Deus. E no final da vida de Josué, Deus ele disse assim: você poderia ter feito mais, se tivesse se esforçado mais um pouco. Porque da família dos Jebuseus e os Eus poderiam estar totalmente dominados e rendidos diante de vocês, se vocês tivessem se esforçado mais. Então, meus amados irmãos, esta noite é uma noite de reflexão. Não dá para voltar atrás. As oportunidades perdidas. Não dá para voltar atrás daquilo que Deus ele colocou na nossa mão e nós não correspondemos à altura. Como que foi dito aqui inicialmente, na abertura do culto, a maioria das pessoas parece que vem para a igreja ou para as igrejas como se aqui fosse um self-service, como que se fosse um restaurante. Não, eu tenho que ir no culto, principalmente numa sexta-feira, não foi isso que foi dito? Por que na sexta-feira? Quem sabe Deus me revela. Nós estamos, e a maioria das pessoas parecem que estão semelhantes com uma filha da sanguessuga.
E Salomão, ele fala que a filha de sanguessuga, ela diz somente assim: dá, dá, dá. Somente o venha a nós, o vosso reino nada. Nós queremos receber das promessas, mas nós não queremos sermos cumpridores dos seus mandamentos. Queremos prosperar financeiramente e muitos de nós somos desonestos no cumprimento de nossas obrigações. Queremos que Deus agrade de nós, do nosso trabalho, mas na primeira oportunidade nós damos ombros rebeldes e deixamos a obra de Deus em segundo plano. A obra de Deus é secundária no coração da maioria das pessoas. Eu não quero que você se sinta diante de um campo de guerra aqui nessa noite e sair daqui esfoliado, esfoliada pela palavra. Mas o objetivo da mensagem aqui nessa noite é que nós possamos refletir mais como servos de Deus. E o que isso tem a ver com aquilo que o Senhor leu? Tem muito a ver. Vocês conhecem a história de Natanael. Para quem não sabe, Natanael, ele se tornou um dos 12 apóstolos. Ele era conhecido como Bartolomeu. Então, este homem, ele foi alcançado pela vontade de Deus, pela graça do soberano, mas Deus, ele teve que usar uma ferramenta. E qual foi a ferramenta que Deus utilizou? Foi a ferramenta que estava disponível, que foi o novo convertido Filipe. Filipe, ele teve uma experiência bombástica espiritualmente. Ele foi transladado de um lugar para o outro, quase 40 quilômetros de distância de um lugar para o outro. Depois que ele batizou o eunuco, Filipe, ele realizava milagres extraordinários em nome de Cristo. Era algo assustador. A Bíblia diz que era algo espantoso o que Deus ele fazia através de Filipe. E o Espírito Santo, a ligação era tão profunda que parecia dar a impressão que ele ouvia o sussurrar do Todo-Poderoso. E quando Deus, ele na hora, ele acatava e ia fazer a missão para onde que Deus estava lhe enviando. E aqui o texto, ele fala que, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. E aqui nós observamos que o encontro deste homem, desse evangelista, para com Natanael, foi um encontro muito produtivo. Ele ainda estava logo no início da sua chamada. Muita pouca instrução ainda ele tinha, mas ele tinha uma fé muito grande no seu coração. Então ali, quando ele se deparou diante de Natanael, Natanael era um homem zeloso. Natanael era um homem conhecedor da Bíblia, da Torá. Natanael era um homem íntegro. Natanael era um homem praticante. Natanael era um homem de oração. Natanael era um homem de exemplo. E aqui nós observamos que quem viu Natanael, quem viu Jesus, não foi Natanael viu Jesus primeiro, mas Jesus viu Natanael em primeiro lugar. E ele estava debaixo da figueira. Eu não sei se você entendeu, mas foi Deus que te chamou. Ainda que há muitas pessoas que não concordem com isso. Quem me entende aqui nessa noite?
Pode muitas pessoas não concordar com seu chamado, mas foi Deus que te chamou, amém? E se Deus chamou, quem não gostou come menos e reclame com aquele que te chamou, amém? Porque Deus não erra o alvo. Fala comigo por gentileza, Deus não erra o alvo. Olha só, eu quero ler um texto aqui sobre a figueira, para vocês entenderem um pouco melhor. 1 Reis, no capítulo 4, olha o que significa estar debaixo da figueira. 1 Reis, capítulo 4, versículo 25, diz assim: durante toda a vida de Salomão, isso mesmo. Durante toda a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em plena paz e segurança, e seus territórios, cada cidadão debaixo da sua videira e da sua figueira, desde Dan até Betseba. Amém? Então o que significa aqui Natanael está debaixo da figueira? Significa, no Velho Testamento, isso mostra muito bem claro, simbolicamente, quando o indivíduo está debaixo da figueira, significa que ele está debaixo de uma tranquilidade, de uma paz muito grande, debaixo de uma proteção muito grande. Amém? Porque a figueira representa a nação. E por que não dizer também o nosso Deus Todo-Poderoso? Mas o que Jesus ele quis dizer com relação a isso ao chamá-lo debaixo da figueira? Porque quando Natanael questiona com Filipe, ele diz para Filipe: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? E não era esse o questionamento no coração da maioria das pessoas? Quem é Jesus? No mesmo Evangelho de João, à frente nós encontramos esses questionamentos. E eles diziam: quem é o Messias? Quem é Jesus? Ele é um profeta? Quem é ele? Quem é ele? E Jesus, ele declara dizendo: eu vim não pela minha própria vontade, mas pela vontade daquele que me enviou. Mas que autoridade tu falas essas coisas? Jesus ele disse: se eu falo por mim mesmo, eu falo pela minha própria glória. Mas se eu falar em nome do meu Pai, daquele que me enviou, eu estou falando para a glória dele. As palavras que eu vos falo e tu ouves, não são palavras minhas, são palavras que eu tenho ouvido da boca do meu Pai. Então aqui, meus irmãos, Jesus, em outras palavras, quando olhou para Natanael, ele disse: aqui está um bom israelita, um homem zeloso, íntegro. Mas mestre, da onde tu me conheces? Eu te vi quando você estava debaixo daquela figueira. Em outras palavras, eu quero te perguntar: como que está a sua vida hoje? Está muito tranquila? Irmãos, talvez a sua vida financeira está bem, talvez muitas áreas está tudo estabilizado, mas não tem nada bem sem Jesus, porque o único que pode realmente nos produzir e transformar a nossa vida é Jesus. Ele é a paz que nós realmente precisamos. Ele é a paz que nós precisamos. A respeito dessa passagem há muitas conjecturas, mas eu não quero entrar dentro desses meandros, mas eu quero me atentar somente no versículo que nós iniciamos a leitura.
no versículo 46. E Natanael disse-lhe: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? E Filipe respondeu-lhe: vem e vê. Vem e vê. Ele não tinha uma argumentação teológica para poder questionar com um homem culto e conhecedor da palavra como Natanael ele era. Então ele vem, ele diz o seguinte: vamos deixar os questionamentos e os debates teológicos de lado, vamos lá ver primeiro, vamos lá avaliar. Como os religiosos mandaram os soldados prender Jesus, e no último dia da festa, Jesus ele traz uma palavra, e até os soldados ficaram de boca aberta, como Jesus ele pregava, ensinava. E a palavra do Senhor nos diz que Natanael ele foi até a Jesus. E a Bíblia diz que este homem, ele teve uma experiência muito gloriosa, porque Jesus revelou a vida dele, revelou coisas particulares, peculiares, que somente ele e Deus sabia. Quando alguém se refugiava debaixo de uma figueira, geralmente a figueira era um lugar chamado o cantinho do quarto de oração. Quando um judeu queria orar, é importante, você tem um lugarzinho que você separa para orar, né? Para o judeu é debaixo de uma figueira, entendeu? Para o judeu é debaixo de uma figueira, como lá no texto em 1 Reis. Para o judeu é debaixo da figueira. E ali ele se ajoelha, ele ora, ele fala com Todo-Poderoso, ele expressa, ele abre o coração. Jesus estava contemplando e abrindo o leque, dizendo: eu tenho te observado, eu tenho te ouvido. Irmãos, nós precisamos de compartilhar a fé que nós temos com outras pessoas. Eu enfatizo aqui nessa noite, estamos no último dia do ano. Se você não conseguiu uma alma para Jesus, você falhou no seu trabalho. Nós falhamos no nosso trabalho. Se vocês me perguntarem: você está satisfeito, pastor? Eu tenho que ser sincero, não sou tão otimista com relação a mim mesmo. Sempre eu penso que eu posso fazer mais alguma coisa. Porque se eu disser que está tudo bem, que eu estou confiante, que eu tenho tranquilidade, porque eu trabalhei bastante, eu tenho absoluta certeza que eu poderei ouvir da boca do Altíssimo a mesma coisa que ele disse para Samuel. Sempre podemos fazer mais alguma coisa. Irmãos, Deus, quando olhou para você, Ele olhou para mim, Ele viu alguma coisa, algum potencial que nós não conseguimos ver. O preço que Deus estava disposto a pagar revela o valor do produto que Ele viu. E o preço que Ele pagou foi a própria vida, dor e sofrimento. E Deus é tão extraordinário que quando chama uma pessoa, Ele não faz como muitas empresas, até talvez muitas igrejas. Olha o passado do indivíduo para ver se tem postura para poder assumir certas funções. Deus não consulta o seu passado para decidir o seu futuro. Deus não consulta o seu passado para decidir o seu futuro. Até porque se olhasse para o nosso passado, todos nós estaríamos completamente desqualificados. O Senhor Jesus escolheu Zaqueu, que era um homem mais indigno. Ele não olhou para o passado dele, ele olhou na potencialidade,
o que ele poderia produzir no futuro para ele. Então, meus amados irmãos, nós somos salvos em Cristo e Deus ressignificou a nossa vida, a nossa história. Os nossos pecados, ou o nosso passado está sepultado. Nossos pecados foram pagos na cruz do Calvário. Nós não estamos devendo absolutamente nada, porque estamos debaixo da autoridade de Cristo. Ele me limpou, me lavou com o sangue dele. Ainda que você não concorde, ainda que uma pessoa me conheceu no mundo e fala, mas ele fez tantas coisas. Sim, fiz, porque eu era cego, eu era mudo, eu era mudo, surdo. Mas Jesus Cristo me deu a visão, me libertou do pecado, me quebrou e quebrou a escravidão. Os agrilhões foram removidos, as correntes foram quebradas, e Ele proporcionou na minha vida um sangue purificador. E quando eu estou debaixo do sangue de Cristo, a Bíblia, ela enfatiza categoricamente em Romanos capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quantas pessoas você já ganhou para Jesus e você pode falar assim: ele é um obreiro, ele é um servo, está caminhando com Jesus? Quantos? Quando você gera um filho, você já gera ele, você já consegue gerar um filho e fazer dele um soldado? Ou ele já nasce dependendo da mamãe para trocar, mamadeirinha, até chegar 1 ano e pouco, começar a dar os primeiros passinhos, e 2 anos falar papá, mamã, e assim por diante? Não é assim? Está achando que ganhar uma alma é fácil? Às vezes nós ganhamos as almas, colocamos dentro da igreja, e às vezes nós mesmos a matamos, por falta de paciência, por falta de amor, por falta de incentivo, por falta de um ombro amigo, de um braço estendido, de uma compreensão mais clara. Precisamos, meus amados, ter o coração de Cristo implementado dentro de nós. Porque Deus, ele tem um tempo para cada um. Filipe disse: Natanael, vem ver. Olha, meus amados, ele ganhou um apóstolo para Jesus. Natanael, ele fez uma obra estrondosa, ainda que você nunca ouviu falar, mas os escritos, os historiadores afirmam que ele realizou uma obra magnífica em nome do Evangelho de Cristo Jesus, e morreu em nome de Deus. Por quê? Porque ele creu. Jesus, ele foi, a Bíblia diz que a palavra, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra no íntimo, na alma, fazendo separação entre juntas e medulas, e apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. E Jesus, ele entrou lá no cerne da alma deste homem. Ele disse: eu creio que tu és o Cristo, eu creio que o Senhor é o Messias. Jesus, ele disse para ele: você está dizendo porque crê em mim, só pelo fato de eu ter revelado que você estava debaixo da figueira? Eu digo para você abertamente, Natanael, você verá com os teus olhos coisas maiores do que essas. Você verá o céu aberto, anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Oh, meus amados, coisas maiores acontecerão. Fala com o seu irmão do lado: coisas maiores acontecerão. Eu quero propor algo aqui nessa noite em nome de Cristo, algo que Deus tem colocado no meu coração alguns meses para cá. Eu quero propor para vocês aqui em nome de Cristo colocar um propósito na sua alma, no seu coração. Nesse próximo ano de 2025, você ganhar uma alma para Jesus. Fala comigo: uma alma.
Apenas uma alma. Se ganhar mais, tudo bem, mas uma alma. Mas é ganhar, tá? Presta atenção. É ganhar. É ganhar. Não é só falar para Jesus, Jesus te ama. Não é só isso não. É ganhar para Jesus. Acompanhar aquela pessoa como um pai espiritual. Acompanhar aquela pessoa como a mãe espiritual. E ajudar aquela pessoa a caminhar e dar os primeiros passos com Cristo. E conduzir aquela pessoa até na presença do Rei, para que possa ter a experiência da glória de Deus sendo revelada ao seu coração. Você tem essa fé? Vocês estão preocupados com a chuva, né? Eu pergunto nessa noite, você tem essa fé? Eu digo para você, se nós não tivermos essa fé, eu digo para você, você ainda não alcançou a salvação. Apesar de ter atingido o conhecimento, mas uma pessoa transformada, cheia do Espírito Santo, ele produz resultados. Irmão, uma pessoa cheia do Espírito Santo, você pode bloquear ele, você pode travar ele. Se você não deixar ele pregar na igreja, ele vai pregar lá no presídio, vai pregar na rua, vai pregar na praça, vai no morro, vai nas vielas, nas bocas de fumo, ele vai debaixo de uma marquise pregar para os cracudos, ele vai para algum lugar. Por quê? Porque ele está transmitindo glória, e a glória está dentro dele, a glória da unção está dentro dele, o poder está dentro dele, e se ele não fizer isso, ele morre. John Knox, ele disse: Deus me dê a Escócia, senão eu morro. Dwight Lyman Moody, ele disse: Deus me dá uma alma, senão eu morro. Precisamos de ter o nosso coração queimado pelo poder do Espírito Santo. Quem está me compreendendo aqui nessa noite? Deus, ele viu ele debaixo da figueira. Aleluia. Eu quero te perguntar uma coisa: aonde que Deus te viu no dia que ele te chamou? Qual é a experiência que tu tem com ele? Qual é a experiência que você tem com o Senhor? Qual é o cântico que você pode apresentá-lo? Qual é o testemunho que corrobora na grandeza da sua graça, do testemunho que Deus tem colocado e te dado para você compartilhar? Qual é o testemunho? Ah, meus irmãos, eu tenho tanto testemunho com o Senhor, mas tanta experiência com Ele. Meu Deus, poderia virar noites e noites e compartilhar. Uma vez na minha casa, eu morava nesse primeiro andar ainda. Na minha casa estava a missionária Eunice e a missionária Lúcia, duas senhoras, amigas como mães espirituais. Nós trabalhamos muitos anos juntos na obra do Senhor, pregando o evangelho, subindo o morro, descendo o morro, pregando a palavra, pregando jejum, expulsando o demônio. E eu estava sentado na minha varanda ali na minha sala, e eu estava falando com a missionária Eunice a respeito dos testemunhos. De repente ela regala o olho e fala assim: pastor, eu estou vendo um anjo do teu lado. Eu disse para ela: fica calma, esse aí é o anjo que me acompanha. Glória a Deus, meus irmãos, que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa quando você serve o Deus Todo-Poderoso. Muitas das vezes nós trabalhamos o dia inteiro, cansado. Aí na hora de ir para o culto, ah não, eu trabalhei muito hoje, para mim não dá, eu estou um bagaço, eu estou cansado, eu mereço descansar. Para você ganhar dinheiro, tu corre atrás, você trabalha doente, com o pé doendo, com a perna inchada, você trabalha e corre atrás para o seu patrão, porque o dinheiro está na frente. Mas na hora de cultuar a Deus, estou cansado, para Ele não dá. Você quer dar o resto para Ele, quer servir quando dá. E você diz que é servo. E você disse: oh meu Deus. Irmãos, precisamos de rever
alguns conceitos. Pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Qual é o entendimento que você tem, irmãos? Eu quero dizer para os irmãos, eu fiquei sabendo ontem, acho que foi a irmã Érica que contou para a Renata, do irmão conhecido que cometeu suicídio. Eu falei, meu Deus, que coisa terrível. Aquele irmão estava na igreja muitos anos atrás. Aquele irmão abandonou Cristo. Ele foi servir o adversário. O diabo colocou ele no labirinto tão confuso que ele cometeu o próprio suicídio. Sem Cristo nada podemos fazer, meus irmãos. Como que você vê Cristo? Eu quero te dizer uma coisa. Muitos, eu não quero amedrontar ninguém, mas hoje Cristo está te chamando para você fazer alguma coisa para Ele. Quem está me entendendo aqui nessa noite? Cristo está nos chamando para fazermos alguma coisa para Ele. As almas estão chorando. Nós vamos compartilhar ali do maná. Você tem uma cama quente, você tem uma casa para ir, você tem um carro para andar. Mas quantas pessoas estão nos hospitais agora? Quantas pessoas estão sofrendo e nós estamos no nosso conforto? Precisamos de refletir. Todos nós aqui precisamos de refletir. Eu coloquei uma meta para mim mesmo. Senhor, eu quero fazer mais esse ano. Mais do que fiz. Quero trabalhar mais do que eu trabalhei. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele requer de nós a multiplicação dos talentos as quais Ele tem nos dado. Você tem um testemunho para dar hoje? De uma alma salva? De uma alma salva em Cristo? Hoje é fechamento do balanço. E Deus está nos pedindo conta. Você está feliz porque você ganhou muito dinheiro esse ano, deu tudo certo, não está doente, Deus te livrou, mas Ele está preocupado em saber quantas almas você está me devolvendo aqui, está dando na minha mão. E aí muitas pessoas usam desculpa, não sei pregar não. Eu não sei pregar. Você não é muda. Você não é mudo, ainda que fosse. Deus, Ele vai te usar. Qual foi a pregação dele? Fala para mim. Qual foi a pregação? A pregação mais simples que eu já vi na minha vida. É ele. Natanael quebrou ele na emenda. Falou assim, meu filho, em outras palavras, você está equivocado. Lá de Nazaré não pode vir profeta. Nunca veio. O Messias vai vir da casa de Davi. O Messias vai nascer em Belém. É impossível. Ele quis dizer isso para ele. Sem argumentação, porque não entendia os pormenores da situação. Ele disse, vem e vê. Um convite. Um convite. Um convite. Amém? É uma palavra simples? Sim. É uma palavra muito simples, vem ver. Mas é uma palavra simples na boca de um homem cheio do Espírito Santo. É diferente. Você pode pregar 1 hora, 2 horas, mas sem o poder do Espírito Santo, não tem diferença. Não faz diferença. Você pode falar 1 minuto, trazer uma frase, mas se tiver calcada na palavra e se tiver cheio do Espírito Santo, Deus, Ele vai fazer a obra. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. É isso que Deus, Ele quer para nós hoje. Eu sei que você agora ficou bem cabisbaixo. Para aqueles que temem o Senhor, Deus não está se preocupando se você está com dinheiro no banco. Deus não está se preocupando com outra coisa a não ser as almas. Ele quer almas. Ele quer vidas. Porque alguém, o anjo pegou para você, minha filha? Não. Para mim também não. O anjo não pregou para mim.
Teve alguém aqui que o anjo pregou para você? Nem para Cornélio o anjo pregou. Alguém teve que ser a ferramenta. Alguém teve que ser a ferramenta para poder, pregar para mim. Alguém teve que ser o instrumento. Então você precisa de ser esse instrumento. Você pode lutar e trabalhar e realizar os seus sonhos, mas não esqueça daquilo que Deus colocou em nossas mãos, irmãos. Quem me entende, diga glória a Deus. Aleluia. Vai ser dia de festa naquele dia, não vai não? Vai ou não vai? Será que vai ter festa no céu? Vai ter tristeza lá? Será que não vai ter tristeza no céu não? Aonde que Jesus está não tem tristeza, só tem alegria. Ainda que você recebeu um pouco talento e pouca coisa multiplicou, mas todos nós entraremos no reino dele com uma coroa na cabeça. Isso é motivo de alegria, esse é motivo de satisfação. Você poderá chorar sim, de alegria. A Bíblia diz no livro do Apocalipse: e naquele grande dia Ele enxugará todas as nossas lágrimas. No dia da boda do Cordeiro, nós estaremos lá para sermos galardoados. Haverá galardões, haverá premiação, haverá glória, haverá festa, porque aonde Jesus está, a alegria toma conta. Quem me entende aqui, diga glória a Deus. Meus amados irmãos, os 24 anciões, escrito, relatado no livro do Apocalipse, quando viu a glória do Cordeiro, eles se prostraram no chão, arrancaram as suas coroas e lançaram aos seus pés. Que nós nessa noite possamos render graças, louvores, agradecer o Senhor. Amém? E ainda que você não conseguiu realizar esta obra, vamos começar. Estamos aqui no primeiro 5, 6 minutos do novo ano. Amém? Vamos ganhar almas para Jesus. Vamos evangelizar, vamos fazer a obra que Deus ele tem colocado em nossas mãos para fazer. Deus não te fez esquentador de banco. Deus ele fez vocês, cada um de nós, ferramentas, soldados em Cristo Jesus. Amém? Soldados para a glória de Deus. Me mostra um milagre, pelo menos um, que André realizou. Um. Ele pode ter realizado, não está registrado. André não realizou um milagre, pelo menos que eu saiba, né? Está chovendo um benção aqui em cima também. Está chovendo para todo lado hoje. Mas glória a Deus, a gente tem um telhado ainda, não é, pessoal? Tem um telhado ainda. André não curou ninguém. Me mostra uma pregação famosa que André ganhou multidão, mas ele ganhou uma alma para Jesus que eu saiba. Quem pode chutar aí? Quem pode chutar, pessoal? Ninguém chuta? Está com medo? Ninguém sabe a alma que André ganhou para Jesus? Pedro! Que maravilha, hein? Pedro, ele não ganhou uma alma para Jesus, não. Ganhou, não realizou um milagre. Mas quem ele ganhou, tinha que fazer fila para ser curado. A sombra de Pedro curava os doentes, meus irmãos. A primeira pregação de Pedro, a primeira, quase 3.000 almas se converteram em Cristo Jesus. Amém? Então eu quero te dizer uma coisa: não pense que o seu ministério é pequeno. Não pense que pelo fato de você não ter uma boa retórica, uma boa eloquência,
não ter um conhecimento tão profundo no campo teológico, não significa que Deus não vai te usar. Deus, Ele pode te usar, assim como usou ele. Imagina o camarada que pregou para Billy Graham. Imagine. E Billy Graham, no dia que foi lá ver esse pregador, não levou muita fé. Achava a pregação dele meio antiquada. Mas quando aquele homem começou a descortinar a palavra entrou no coração de Billy e ele se converteu. E Billy Graham, ele começou a pregar a palavra do Senhor. Ele começou a pregar. A mãe dele falava assim: Billy, a família ficou sabendo que Billy Graham estava pregando. E até assustou: Billy Graham está pregando, Billy está pregando. Já tem 500 pessoas ouvindo a pregação de Billy. Ele pregava sem microfone. A voz de Billy Graham era poderosa. Quando a mãe dele foi ver ele pregar, o pai e a mãe ficaram assustados. Não é possível, meu filho pregando. A mãe de Billy Graham chegou perto dele e falou assim: Billy, você prega muito bem, meu filho, mas você fala muito alto. Você grita muito alto. Billy Graham, ele pregou para 3 milhões de pessoas. E Billy King foi o tradutor na Coreia do Sul. Foi o evangelista que mais pregou e mais almas foram ganhas na história do cristianismo. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que Deus tem um talento, e esse talento está à disposição para poder colocar em nossas mãos. Ele quer que você seja a ferramenta dele para esse próximo ano de 2025. Quem me entende aqui nessa noite, diga glória a Deus. Alguém tem um pano para poder me arrumar, colocar aqui? Amém, pessoal? Entenderam? Eu acho que eu falei que eu não ia pregar muito, hoje não vou. Vamos colocar de pé e vamos refletir. Vamos refletir, porque o nosso Deus Todo-Poderoso, esse Deus tremendo e glorioso, Ele quer fazer algo novo este ano. Quantas pessoas há aqui nessa noite